Hoje eu trago para vocês Álvaro Apocalipse, ou seja, Álvaro Brandão Apocalipse. Nascimento, 14 de janeiro de 1937. Álvaro Apocalipse, sua vida artística. Ele foi desenhista, pintor, gravador, museólogo, quem trabalha com, né, sabe, museu, coisas antigas, coisas de valores, figurinista, cenógrafo, publicitário, advogado, acho que foram 10, não lembro quantos. Ilustrador, designer, gravador. Então, um artista completo. Ele nasceu em Ouro Fino, Minas Gerais. Seus pais, Valdomiro Apocalipse, sua mãe, Tereza Brandão Apocalipse. Álvaro, na sua infância, em Ouro Fino, ele desenhava, começou como desenhista, sua vida artística, ele desenhava animais. Então, o Álvaro pequenininho estava lá na sua casa, passava um gatinho, o Álvaro, ai, gatinho lindo. Desenhava o gatinho, passava um cachorro, ai, que cachorrinho lindo. Corria e desenhava. Então, ele começou sua paixão pelo desenho, desenhando os animais, que via, que imaginava. E, de repente, Álvaro começou a desenhar bonequinhos. Desenhava bonecos e seus irmãos cortavam aqueles bonecos e eles brincavam com aqueles bonecos. Álvaro ia para a escola e na escola, de repente, ele estava lá estudando e começava a desenhar na margenzinha do caderno, naquela parte quadradinha, ou em cima ou embaixo, desenhava nos seus cadernos, nos seus livros. Então, Álvaro sempre estava desenhando. Era nato, era um instinto que ele tinha. Então, a mãe de Álvaro, muito inteligente, fazia os bonequinhos, os fantoches, para ajudar Álvaro nas lições de casa, né? E inspirava ele com aqueles fantoches. Essa foi a infância de Álvaro. Em 1950, na sua adolescência, 13 anos, nasceu em 37? 13 anos, nas minhas contas. Álvaro começa a fazer réplicas de nada mais nada menos do que Portinari. Desenhava lá os quadrinhos de Portinari. Mas aí Álvaro, em 1955, disse, depois de desenhar muito em casa, não. Eu não sou artista para estar desenhando réplicas. Eu vou procurar e estudar para fazer os meus. Então, Álvaro saiu de Ouro Fino, Minas Gerais, e foi para Belo Horizonte estudar na escola Guinardi, com o mestre Alberto Veiga Guinardi. Então, Álvaro estudou com o mestre e a escola era o nome dele. E Álvaro começou a estudar desenhos em metal. Álvaro sai de desenhar em papel para desenhar em metal. Então ele aprendeu a desenhar em ferro, em alumínio, em latão. Álvaro nessa escola também aprendeu a desenhar estudou litografia, que é o desenho em pedra. E em um X-salão, que era como se fosse um evento de competição, de concursos, ele ganhou no terceiro salão da Aliança Francesa. Ele ganhou um prêmio, que foi uma viagem para ir para Paris. Álvaro ganhou essa viagem. O homem foi para Paris. Aí o que foi que Álvaro foi fazer em Paris? Álvaro foi fazer um curso de História do Desenho. Não adianta a gente ter uma arte sem saber de onde essa arte veio. Então ele já tinha aquilo nato, já era mas aí ele foi fazer em 1969, viajou para Paris. Álvaro viajou para Paris, foi fazer esse curso de desenho e entre esse curso, em muitos dias ele ia assistir marionetes, ia assistir
coisas de bonecos, de marionetes. E em Paris tinha muito isso, essas apresentações de boneco. Então ele assistiu tanto, que um certo dia, e se apaixonou também, óbvio, e um certo dia Álvaro, vou levar isso para o meu Brasil, vou levar isso para Belo Horizonte. Álvaro, depois dessa temporada, depois de fazer o curso, volta para Belo Horizonte. E quando chega em Belo Horizonte, Álvaro, que tem um comportamento, uma personalidade de um homem que sabe o que quer, que é organizado, que gosta de estudar, que é cumpridor de seus horários, Álvaro, com sua mulher, que eram duas alunas, era Tereza Veloso e Maria. Em umas pesquisas tinha Maria Antonieta Martins, em outras tinha Maria do Carmo Martins, mas chamavam ela de Madu, duas alunas, Tereza Veloso e Madu. Elas duas e eles criaram um grupo de teatro de bonecos, que já vinha na mente dele. Quando chegou em Belo Horizonte, eles criaram, chamado o grupo Giramundo. Eu acredito que todos vocês estudaram e eu estou só reforçando. O nome do grupo era Grupo Giramundo de Teatro de Bonecos. Mas você viu, de onde foi que saiu esse nome, Giramundo, na cabeça de Álvaro? Sei. Giramundo era o nome do boi do pai de Madu, da sua aluna. Certo? Então eles colocaram esse nome em homenagem ao boi do pai de Madu, Giramundo. Lembrei do boi. Aí o que é que Álvaro faz? Cria esse grupo Giramundo em 1970. Em outubro de 1970, Álvaro já está com o seu ateliê, com elas duas fazendo bonecos, construindo figurino, textos, cenários, e começa a apresentação. Sua primeira apresentação foi em 1971. Começaram em 1970, 1971 foi a primeira apresentação. A primeira apresentação do grupo foi a Bela Adormecida, 1971. Primeira apresentação do grupo Giramundo. Teve outros, claro. Com Álvaro Apocalipse, nesse grupo, fizeram 27 espetáculos com Álvaro. Depois de sua morte, teve mais alguns. Mas eu acho que a ele... segunda foi Saci Pererê, não sei lá. Não vou dizer, vocês, né? Só reforçando, vou só dizer porque senão vai ficar muito extenso, mas foi Saci Pererê. Mas, deixa eu me voltar. Álvaro era um homem como? Um professor como? Era um professor que às vezes explodia, faltava paciência. Quando dia de apresentação, um monte de aluno dando trabalho, boneco com um canto, figurino pro outro. Álvaro dizia, bota esse figurino pra cá, vista as bonecas assim. E eles davam trabalho. Quando terminava o espetáculo, Álvaro chegava no ateliê e dizia, vou deixar isso pra lá. Olha, não ensino mais nada, vou abandonar isso, não quero mais. Aí os alunos tudo iam pra casa e ele ia dormir. Quando era no outro dia, chegavam os alunos lá no ateliê. Tava Álvaro lá. Muito familiar. Ou escrevendo, ou costurando bonecas. Aí os alunos chegavam, ele tava costurando, aí os alunos chegavam assim, ficavam assim perto dele, aí ele... Ela faz dela assim. Cuide, vai costurar, fazer alguma coisa, isso aqui, vai escrever isso aqui, bota isso aqui ali. Menina, não tá fazendo direito não já mandei. E voltava tudo ao normal e iam construir outro espetáculo mais belo ainda. Então os alunos já estavam familiarizados com aquelas explosões do temperamento de Álvaro. Mas ele amava e ensinava com todo amor aquilo que ele tinha de genuíno. Álvaro desenhou, Álvaro foi professor de retrato vivo, né? Modelo vivo ele desenhava. Álvaro, como todo artista, sabe que tem que ficar com um olho no gato e o outro no peixe. Então a gente sabe que a vida artística é muito incerta. Então Álvaro, além de estudar na escola Guinardi, ele fez a sua inscrição para a Faculdade Federal de Minas Gerais,
em Direito. Então ele se formou-se em Direito. 22 anos Álvaro já estava como advogado. Então, gente, a vida de Álvaro foi essa. Muitas pinturas, ele pintou seu autorretrato, ele pintou o galo, ele pintou a cesta de fruta, é o nome de algumas pinturas dele. Mas aí as pinturas dele eram mais a técnica de pastel, certo? Mesmo ele tendo estudado as outras técnicas, ele estudava mais a técnica de pastel. E essas técnicas de pastel não é que ele pintava comendo pastel, né? É uma técnica, de viu? pintura, tá? Aí o nosso Álvaro, depois de tudo isso, ele adoeceu e veio a falecer no Hospital Luxemburgo, o falecimento precoce, aos 66 anos, de infecção generalizada, no dia 6 de setembro de 2003, certo? E hoje em dia o Giramundo morreu quando o Álvaro morreu? Não. Hoje ele teve 3 filhos com Tereza Veloso, que foi Maria Tereza, Beatriz e Adriana. E as 2 filhas, Beatriz e Adriana, hoje guardam esse acervo. Hoje em Minas Gerais existe o Teatro Giramundo, existe o Museu Giramundo e existe um arquivo que conta a história de Álvaro Apocalipse. E tem um livro também, se vocês quiserem pesquisar, sobre a trajetória dele, certo? E o Grupo Giramundo, ele é conhecido nacional e internacional. E para finalizar, o que é o teatro para o nosso diretor de teatro Álvaro Apocalipse? O teatro para Álvaro Apocalipse nada mais, nada menos era do que a junção, a associação de movimentos, de textos, de som, de cor, iluminação, voz, em gestos essenciais para a vida humana.